Pessoal, como todo mundo bem sabe, a gente tem vivido aí uma baita de uma sinuca de bico com o Moza frente ao comando técnico do Cruzeiro. A cada rodada que passa, o nosso rendimento dentro de campo piora e, consequentemente, também a nossa colocação na tabela da Série B. Não à toa, estamos aí pela segunda rodada consecutiva na zona de rebaixamento da competição e é muito preocupante, né? Cruzeiro não pode mandar o Moza embora porque, em contrapartida, não poderia contratar novo treinador para assumir o cargo. E nisso a gente ficaria nas mãos de treinadores da base, né? Seja do Mário Henrique, né, do Sub-17, ou do Paulo Castro, do Sub-20, ou até mesmo do Célio Lúcio, que é o auxiliar técnico fixo do time principal do Cruzeiro, que, na minha humilde opinião, não seria uma opção para esse momento, porque o trabalho que ele fez frente ao Sub-20 do Cruzeiro num passado muito recente foi horroroso. E o Belletti, que a diretoria do Cruzeiro tem tentado, né, cada vez mais empurrar goela abaixo da gente, segundo os setoristas do Cruzeiro disseram nas últimas semanas, aí não tem ainda os 6 meses exigidos para assumir o comando técnico do Cruzeiro. Então, com isso, Samuel Venâncio disse hoje na Rádio Itatiaia que o Cruzeiro vai fazer uma reunião hoje entre a diretoria de futebol, Sérgio, Pastana e provavelmente o Moza, para tentar articular uma saída do treinador. O Moza, por sua vez, já deixou claro aí inúmeras vezes que não pretende pegar o banquinho dele e sair de fininho, disse que seria um ato covarde, que não é parte, né, da personalidade dele abandonar o barco assim. Por outro lado, eu acho que seria uma baita de uma ação digna e de hombridade da parte dele sair do Cruzeiro e reconhecer que não tem dado conta do recado e que, infelizmente, a sua filosofia não deu certo no Cruzeiro, né? São tantos os erros do Moza que até hoje não conseguiu achar uma espinha dorsal, uma formação tática. A gestão de grupo dele é muito incoerente e, consequentemente, ruim. Então, os jogadores mesmo que passam um pano para ele parecem não acreditar mais no trabalho. Enfim, não tá dando mais, né? Então, Samuel Venâncio disse hoje na Rádio Itatiaia que vai ter essa reunião da diretoria do Cruzeiro para tentar costurar essa saída do Moza, quem sabe convencendo ele a pedir a tal demissão para que aí sim o Cruzeiro possa chegar no Luxemburgo e contratá-lo em definitivo. Essa conversa de Vanderlei Luxemburgo com o Cruzeiro já tem acontecido aí há alguns dias. Rodrigo Pastana, na semana passada, mentiu que o Cruzeiro tivesse entrado em contato com ele. Sim, mentiu. Porque em entrevista nesses últimos dias aí, numa rádio paulista, se eu não estou enganado, Luxemburgo disse que o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, mandou uma mensagem para ele, ou seja, fez contato, e que o Pedrinho BH havia ligado para ele, sondando, trocando uma ideia e tal, e o Luxemburgo se mostrou inclinado a vir para o Cruzeiro, ou seja, ele aceitaria. Contudo, o Cruzeiro teria que resolver antes essa sua situação com o Moza, né? Então, o Luxemburgo citou, inclusive, que as coisas estão muito confusas. Ou seja, ele aceitaria vir para o Cruzeiro, mas antes o Cruzeiro teria que dar a linha no Moza, teria que definir toda essa situação. E o Luxemburgo disse também que toparia vir para o Cruzeiro após tudo isso resolvido. Entretanto, ele disse que não funcionará trabalho algum se os salários estiverem em atraso. Ele disse isso ao Pedrinho BH, que é o principal patrocinador do Cruzeiro e que muitas vezes já nos salvou com relação a isso. Então, cabe a gente saber até onde o Pedrinho está engajado com o Cruzeiro nessa movimentação de troca de treinador. Luxemburgo é um nome que ele gosta muito, que já pediu outras oportunidades e que aparentemente é amigo, né, pessoal dele, tem uma boa relação com o Pedrinho. Então, por um lado, poderia facilitar a vida do Luxemburgo, talvez o Pedrinho ajudando no salário e, quem sabe, até mesmo colocando os salários dos jogadores em dia, o que eu acho muito improvável, até porque hoje o Cruzeiro tem 3 folhas salariais atrasadas, se eu não estou enganado, né, muitos meses de direito de imagem, 4 ou 5, então já deve ser um montante aí que ultrapassa os 10 milhões de reais. Então, será que o Pedrinho estaria disposto a atender essa exigência do Luxemburgo de colocar os salários em dia e desembolsar tanta grana assim? Por outro lado, provavelmente o Pedrinho também teria que desembolsar mais uma grana para costurar essa demissão em comum acordo do Moza. Como eu disse, o Moza já disse que não pretende sair do Cruzeiro de maneira alguma nesse momento, que ele vê possibilidade na recuperação do trabalho dele aqui, mas eu questiono, eu duvido que o Moza acredita que seja capaz. Só que o Moza tá na dele, cara, sabe? Bem ou mal, ele tem feito o trabalho dele, ele tem sido profissional, não tem faltado com respeito com ninguém, né? Então ele tá na dele.
está cumprindo o horário de trabalho dele, a carga horária, está exercendo a função pela qual ele foi contratado. Se bem ou mal, isso aí cabe bastante questionamento, mas ele se encontra resguardado pelas leis trabalhistas, então ele está de boa na Lagoa, e aí, como ele já disse algumas vezes, se o Cruzeiro quiser trocar o comando técnico, que assim seja, mas que ele não vai pedir para sair, e talvez, se eu fosse o Moza, eu faria o mesmo, tá? Eu, infelizmente, no futebol é grana que rola, é o dinheiro que interessa, e ele tá ali, resguardado pelas leis trabalhistas. Então vamos ver o que vai acontecer nessa reunião hoje, que acontecerá entre Sérgio, Pastana, Moza, quem sabe também com a presença do Pedrinho, a gente desconhece essa informação, mas fato é que a cada dia que passa fica insustentável a permanência do Moza e também da diretoria do Cruzeiro, né? Temos que ser honestos. A solução do Cruzeiro não passa única e exclusivamente pela demissão do Moza, mas eu acho que, visando a permanência na Série B, eu acho que a saída do Moza já seria suficiente. Melhor ainda se o Cruzeiro conseguisse colocar os salários em dia para dar um pouco mais de respaldo para o novo treinador que chegaria no Cruzeiro. Provavelmente tende a ser o Luxemburgo, caso haja esse comum acordo entre Cruzeiro e Mozart e Cruzeiro. Então estou bastante ansioso pelo resultado dessa reunião que vai acontecer hoje, para saber se a gente vai ter um desfecho ou não. Lembrando que o Cruzeiro só volta a campo agora na sexta-feira, né? Então tem praticamente a semana toda para trabalhar, para treinar e para tentar articular essa saída. Enfim, fato é que se continuar da forma que tá, não vai dar certo, né, pessoal? Inclusive o Lucas Ventura, mais conhecido como Nanoca, fará exames hoje para ver se ele teve ou não uma lesão constatada. Ele que foi substituído no último jogo por causa de uma pancada ali no tornozelo, talvez uma torção, né? Enfim, hoje o exame apontará se é sério ou se não é o que aconteceu com o Lucas Ventura, beleza? Lembrando que tem live 8 horas, live passa-régua, pra gente poder trocar uma ideia e repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Forte abraço, tamo junto, é nóis.